Dr. Eduardo Vedovato, né? Que ele vai falar um pouco sobre a aplicação da eletromiografia na reabilitação dos maxilares edêntulos, né? Ele que é especialista, mestre e doutor em prótese dentária pela Unesp, e professor e pesquisador nas áreas da implantodontia e da reabilitação oral. Então, doutor Eduardo. Olá, prazer estar com todos vocês. Estou tentando compartilhar aqui minha tela. Boa noite, doutor Eduardo. Gente, estou muito curioso desta apresentação. Sabe que o doutor Eduardo é uma grande referência na região ali de Campinas, do estado de São Paulo, tá? Então, estou muito curioso de ver esta apresentação. Obrigado, doutor Eduardo. Bom, Christian, eu agradeço a todos vocês pelo convite, né, de poder participar um pouco, mostrar um pouco a minha experiência com a utilização da eletromiografia Titan, e queria cumprimentar todos, né, os ouvintes aí que estão em casa, que estão acessando dos mais diversos lugares, e cumprimentar a todos os colegas palestrantes aí que fizeram até o momento uma excelente apresentação. Eu espero aí conseguir suprir um pouco da necessidade de todos vocês. Bem, eu escolhi um tema que é um tema bastante interessante, porque é a reabilitação dos maxilares edêntulos. Eu espero poder passar para vocês o porquê da utilização da eletromiografia. Simplesmente porque nós temos, nas mais variadas condições das reabilitações orais, uma dificuldade extrema, né, de mensuração. Muitas vezes nós ficamos atrelados com aquilo do sentimento do paciente e dados muitas vezes inespecíficos, e a eletromiografia ela nos traz um recurso adicional e valiosíssimo para podermos, então, reabilitar pacientes, principalmente os pacientes que nós perdemos todas as referências. Bom, como nós sabemos, e o Christian explicou muito bem, né, que o funcionamento do Titan, basicamente, ele se refere ao controle, à avaliação da resposta da atividade muscular. De uma maneira geral, nós temos um dos principais músculos elevadores da mandíbula, nós temos o masseter e nós temos o temporal, sendo que, por meio da eletromiografia, nós conseguimos acessar o temporal anterior e acessar o músculo masseter, né, uma vez que a gente consegue colocar os eletrodos nessas regiões. Como bem dito pelo Christian e analisado pelos professores italianos, foi determinada, então, a correlação dos músculos masseter com uma maior concentração de tensão, né, uma maior concentração de pressão nos dentes molares, enquanto o músculo temporal anterior nós vemos, então, uma maior concentração nos temporais. Então, essa atividade muscular, ela é extremamente importante para que a gente determine, então, o equilíbrio, né? O equilíbrio do sistema estomatognático, ele depende muito da avaliação dessa atividade muscular. E muitas vezes a gente pensa, qual que é o limite do esforço mastigatório? Né? Quanto de força eu consigo colocar? Olha, a força mastigatória ela vai depender muito do quanto forte é o nosso músculo, do quanto ele é hipertrófico. Só que ele vai principalmente depender da propriocepção, ou seja, dos reflexos nociceptivos que nós temos. Então, eu paro de exercer força a partir do momento que o mecanismo de proteção do meu organismo entender que não está mais confortável. Então, nós temos, dentro da oclusão, nós temos a oclusão estática e a oclusão dinâmica. A oclusão estática, nós temos alguns determinantes de equilíbrio, como, por exemplo, né, nós temos em algumas situações, eu não consigo colocar força mais do que eu posso, então eu tenho um estímulo nociceptivo que freia
essa atividade muscular? É muito simples. Se a gente ficar, por exemplo, de ponta dos dedos, né, no pé, eu não consigo carregar nenhuma carga. Para eu carregar uma carga mais pesada, eu preciso apoiar as plantas dos pés totalmente no chão, e dessa maneira eu me sinto mais confortável para receber um esforço maior. E é isso que acontece muitas vezes nos contatos dentários, principalmente quando nós temos dentes naturais revestidos e sustentados pelo ligamento periodontal. Então, nós podemos ter uma diminuição da força muscular por um estímulo protetivo, e eu posso ter um aumento da força muscular por eu ter um maior conforto, ou seja, eu tenho uma face de contato maior. E tudo isso é extremamente importante para que eu tenha a noção de analisar os dados do Titan, pois o Titan nos oferece realmente a avaliação dessa atividade muscular dentro de um percentual. Então, o quanto um músculo trabalha percentualmente em relação a outro. Por muitas vezes, nós temos também contatos oclusais que geram desvio ou deflexão mandibular, sendo que essa deflexão mandibular, muitas vezes, ela faz, né, esse contato prematuro faz com que eu tenha um desvio mandibular, justamente para que a gente tenha uma proteção dos elementos naturais, uma proteção dos dentes. Só que em algumas situações, essa deflexão mandibular, esse desvio mandibular, ele ocorre às custas de uma posição excêntrica das articulações temporomandibulares. E a gente, com o passar do tempo, pode desenvolver, né, disfunções articulares, disfunções musculares, por nós apresentarmos, então, contatos deflectivos. Só me dê um feedback, vocês estão me ouvindo? Sim, doutor. Perfeitamente, Ah, doutor tá joia. Eduardo. Só um minutinho que eu passei aqui. Então, nós temos, então, um desvio muscular. A grande questão é que quando nós temos os dentes naturais revestidos por ligamento periodontal, que é uma estrutura extremamente complexa e nos garante uma propriocepção extremamente refinada, quando a gente vem a perder esses dentes, nós temos um problema sensorial muito maior e um desafio muito maior. Por isso que o tema é justamente a reabilitação daquelas pessoas que perderam completamente os dentes. Então, nós temos a condição edêntula, né? Que, ao invés da gente ter os ligamentos periodontais e todo o arcabouço, né, dos dentes para a proteção, para a recepção do esforço mastigatório exercido pelos músculos, a gente vai ter, no caso, uma mucosa com mecanorreceptores que vai, em maior ou menor grau, absorver as forças e sinalizar, então, o quanto de pressão realmente nós estamos desenvolvendo. É claro que na nossa vida, a gente pode apresentar mudanças nessa oclusão. Então, quando a gente tem uma dentição em desenvolvimento, nós temos uma entrada sensorial extremamente extensa. Nós temos o quê? O organismo, o corpo, o ser humano, ele está recebendo uma série de estímulos e aprendendo habilidade, está desenvolvendo habilidades para responder esse estímulo, seja para você desviar de um objeto que é jogado para você, seja para você iniciar uma mastigação, detectar textura, ou estar mastigando e de repente detectar a presença de um objeto duro e interromper imediatamente essa mastigação. Numa dentição adulta saudável, a gente já tem esse desenvolvimento, né, dos reflexos protetores, né, dos reflexos nociceptivos, muito mais apurados. E a nossa dentição, até mesmo pela erupção passiva
até mesmo pela adaptação que nós temos, a dentição ela vai sofrendo alterações e vai tentando reparar, seja por desvio mandibular, ou seja, de repente a gente detecta um contato prematuro, existe um desvio mandibular que faz com que uma musculatura de um lado trabalhe mais do que outra, né? E isso eu comento como um hábito hipertrófico, né? Porque de repente, de qualquer maneira, o paciente que elabora uma mastigação unilateral, seja lá por qual motivo, ele estará realmente estabelecendo, né? Realizando lá a academia do lado direito. E esse hábito, ele gera uma memória, e essa memória, muitas vezes, quando a gente faz análise do TITA, a gente tem que levar em consideração, porque essa desprogramação, muitas vezes, ela não ocorre de um dia para o outro, de uma reabilitação para a outra, né? E é lógico que quando os indivíduos eles vão perdendo dentes e as migrações dos dentes elas ocorrem, naturalmente a gente vai tendo o sistema estomatognático entrando num colapso e tentando proteger os dentes que ainda restaram. E nessas condições nós conseguimos avaliar com muito mais fidelidade o desenvolvimento desses hábitos parafuncionais que podem, então, incorrer em desequilíbrio muscular. Já na pessoa que perdeu todos os dentes, a gente vai ter uma série de alterações. A primeira é a perda do processo alveolar dos maxilares. Então, com a perda do processo alveolar dos maxilares, a gente vai ter o desenvolvimento de um rebordo residual, muitas vezes podendo chegar num rebordo basal. E esse rebordo basal, ele limita muito a reabilitação, seja ela com dentaduras convencionais, com próteses totais convencionais, seja ela com próteses sobre implantes. Automaticamente, né, pela perda desses elementos dentários, nós vamos ter os reflexos extremamente diminuídos. Então, uma vez que os dentados naturais eles conseguem perceber a pressão com uma extrema habilidade, os desdentados totais eles conseguem perceber com uma habilidade muito reduzida. Então, é muito mais fácil o estabelecimento de hábitos parafuncionais, de desvios, e o risco das reabilitações que nós realizamos sobre pacientes edêntulos, e o risco dessas reabilitações serem mal-sucedidas é muito grande. Então, todas as pessoas que trabalham com próteses, por exemplo, removíveis, sobre desdentados totais, para desdentados totais, sabem que não é incomum a instalação de uma prótese nova e o paciente preferia usar a antiga, ainda que aquela antiga estivesse em total estado de deterioração. Então, o indivíduo doente, mutilado, sem os dentes, ele tem uma mudança regressiva nos estímulos adaptativos. Então, as mudanças, elas são para pior, diferentemente do paciente em desenvolvimento de dentição. Então, essas questões, elas se tornam bastante importantes no momento de uma reabilitação, uma vez que, ao perdermos os dentes, nós temos aqui um trabalho clássico do Thalgreen. Ao nós perdermos os dentes, se a gente olhar aí no grupo A, que relaciona a perda do processo alveolar na mandíbula, em 10 anos, esses pacientes eles perdem aproximadamente 50% do rebordo alveolar na mandíbula, enquanto na maxila, esses pacientes perdem quase 30%. Então, não é só a perda do elemento dentário, mas como também a redução do
processo alveolar, podendo chegar até ao processo basal dos tecidos ósseos. A partir dos 10 anos, nós vemos aí que essa perda ela é menor. Sendo assim, né, com essas perdas dos dentes e com a reabsorção progressiva dos processos alveolares, nós temos necessariamente a perda da altura vertical, né? A perda da altura vertical do terço inferior da face. Uma vez que a gente não tem mais dente, nós temos a perda do terço inferior da face, nos falta, nós temos ausência de referências precisas para recuperar, para reabilitar o paciente. E é nisso que a eletromiografia ela pode contribuir e muito para que nós tenhamos, então, uma recuperação muscular do paciente com uma maior aceitação no uso dessas reabilitações em longo prazo. Uma vez que esses pacientes que perdem os dentes, muitas vezes eles perdem progressivamente, ou utilizam próteses por muitos anos, acompanhado da perda da dimensão, acompanhada da reabsorção dos rebordos maxilares, né? Esse paciente ele pode desenvolver hábitos de mastigação unilateral, porque é uma preferência, porque mastiga onde não dói. Então, ele pode desenvolver hábitos de mastigação unilateral. Muito não é incomum o encurtamento muscular, o que muitas vezes dificulta o restabelecimento de dimensão vertical de oclusão por meio de testes de repouso, por exemplo. Então, o paciente ele não está com a musculatura estirada, ele não está com a musculatura alongada, e muitas vezes nós acabamos desenvolvendo uma nova dimensão vertical menor do que realmente ela é. E também esses pacientes, eles possuem padrões esqueléticos diferentes. Então, pacientes braquicefálicos, por exemplo, nós não podemos utilizar técnicas de reabilitação de dimensão vertical de oclusão, técnicas, por exemplo, métricas, técnicas de proporção facial. Então, se nós utilizarmos técnicas de proporção facial, nós poderemos estar induzido a um erro nessa reabilitação e reabilitá-lo de uma maneira maior, dimensão vertical maior do que na realidade ele precisa. Então, esse trabalho também é muito interessante, do Pompa, né, que realizou as eletromiografias para a determinação vertical, né, da dimensão vertical dos pacientes. É claro que não existe um número, né, que a gente possa falar que é a dimensão vertical, porque isso depende de uma reabilitação progressiva, muitas vezes, mas a eletromiografia nos ajuda, juntamente com outros métodos. Então, temos métodos fisiológicos, método da deglutição, posso fazer desprogramação com eletrodo, com microcorrente, como, por exemplo, com TENS. Nós podemos utilizar inúmeros métodos para o restabelecimento da dimensão vertical do paciente, principalmente do paciente edêntulo, do paciente desdentado, que foi aquele que perdeu todas as referências, assim como de referências de relação central, entre outras coisas. Então, a eletromiografia, ela pode sim ser utilizada, porque, como o Christian mesmo disse, uma oclusão, uma dimensão vertical extremamente diminuída, você pode ter uma diminuição da força muscular. Se ela estiver dentro de um parâmetro de 20% mais, de 20% menos, a gente pode ter um aumento do esforço muscular. Uma dimensão vertical muito aumentada, em que você tem um estiramento muscular muito grande, você pode ter uma diminuição do esforço muscular. E o Titan, ele serve muito para a gente validar se aquela dimensão vertical que nós estamos trabalhando, se aquele posicionamento maxilar, ele é um posicionamento maxilar que está dentro de um padrão de conforto
e tudo aquilo que está dentro de um padrão de normalidade costuma estar dentro do padrão de conforto. Então aqui a gente já vai seguir aqui para avaliação do caso, para que não prejudiquemos o nosso companheiro próximo, o Marcos, Dr. Marcos. Então aqui nós temos o caso clínico, é um caso tranquilo, de simples, de reabilitação oral, mas que é uma reabilitação oral que é base para todas as outras. Então, tanto é que nós ensinamos, tanto na implantodontia quanto na graduação, mas hoje, que eu estou mais na implantodontia, a gente sempre inicia falando de reabilitação oral em prótese total, que para mim é a mais difícil, porque o paciente perdeu todas as referências em que nós podíamos nos apoiar. Então, nós temos o paciente, nós temos o rebordo residual, que é interessante de olhar, porque ele conta um pouco da história daquilo que o paciente foi um dia, e nós temos a musculatura, nós temos a musculatura jugal, né, que é a musculatura dos lábios, da bochecha, nós temos a língua, que é um importante músculo para a estabilização das dentaduras, e nós temos os músculos elevadores, das quais esses músculos a gente consegue acessar por meio de eletromiografia. Então, a princípio, uma paciente com padrão facial um pouquinho encurtado, então nós temos ali, se nós olharmos pela fotografia de sorriso, um indicativo de que essa paciente ela tem uma alteração da dimensão vertical. Por que indicativo? Porque muitas vezes tem próteses que estão gastas, mas essa prótese, quando ela foi realizada dentro de um padrão de aumento de dimensão vertical. Então, no padrão facial, ela é indicativo que a paciente tem uma diminuição da dimensão vertical. Por quê? Porque durante o sorriso ela não está mostrando a gengiva, mas também o lábio inferior está cobrindo os superiores. Então, isso é um indicativo. Então, a partir daí, nós vamos tentar restabelecer uma dimensão que fique confortável para a paciente. Mas, ao mesmo tempo, por ter um padrão dólico, braquicefálico, eu não posso utilizar regra das proporções faciais. Vocês lembram, por exemplo, nós temos regra da proporção de Willis, é uma regra extremamente antiga, lá de 1937, né? Então, a gente tem que utilizá-las, a gente pode utilizar as fotografias, realizar testes funcionais, mas eu acredito muito que mensuração por meio de eletromiografia é algo que vai incrementar ao tratamento uma performance da qual a gente antes não tinha. Então, a partir de então, a gente pode realizar tratamentos com uma performance muito mais refinada. E não só isso. Quando nós realizamos, então, um diagnóstico inicial, estabelecemos o prognóstico para o paciente. Olha, seu tratamento, a chance dele dar certo, ela é grande. A chance dela dar certo, ela é grande, mas depende disso, daquilo, fica muito mais fácil a nossa comunicação com o paciente e diminui muito a quantidade de retrabalho. Porque em prótese, em reabilitação oral, a gente não pode ter quase retrabalho. Porque isso significa, além da insatisfação do cliente, um desgaste emocional muito grande para o profissional e não dá para chegar para o paciente e falar, é assim mesmo. Né? Se o paciente está reclamando, se o nosso cliente está reclamando, ele tem o porquê estar reclamando. Então, aqui nós temos a situação edêntula, nós vemos que existe naturalmente um colapso da musculatura perioral, então a falta de suporte, nós temos a falta de suporte labial, tudo o impacto da perda do processo alveolar e da perda dos dentes. Então, nós temos os maxilares residuais, que nós conseguimos ver ali pela foto,
Muitas vezes a gente faz fotos bidimensionais, assim, para utilizar também em planejamento. Hoje, com o planejamento que a gente consegue fazer digital, ajuda muito na seleção de dentes, em comprimento de dentes, e é algo que a gente explora muito nos cursos de reabilitação. Aqui nós temos os maxilares edêntulos, com alguns agravantes, que são diagnósticos de prótese, como, por exemplo, olha o tamanho do processo da tuberosidade maxilar, logo, eu tenho que ver se eu tenho espaço ali para prótese, porque essa tuberosidade maxilar, ela pode ter sido inflada pela perda dos dentes em função do aumento da pneumatização dos seios maxilares. Isso é comum. Tanto é que a técnica de Cadwell Look, ela surgiu para isso. Elevação de seio maxilar para eu poder elevar essa região de tuberosidade maxilar. Nós temos aqui o rebordo da mandíbula. É um rebordo oval, que tem um bom prognóstico, mas é um rebordo descendente, né? Que a gente tem uma quantidade de rebordo residual na região anterior, que normalmente é uma região mais densa, e uma reabsorção vertical do rebordo na região posterior, que dificulta muito a estabilização da prótese, que faz que muitas vezes esses pacientes eles têm uma mastigação com o baricentro mais anterior. Então, tudo isso a gente tem que fechar na análise para poder juntar tudo com eletromiografia. E as próteses residuais, com alguns desgastes, com dentes um pouco fora de posição, que nós utilizamos, então, para realizar a eletromiografia. Então, para a realização dessa eletromiografia, nós sempre realizamos, né, naturalmente com as próteses antigas. Então, com os rebordos alveolares não é possível. Caso o paciente não apresente não apresente próteses antigas, no mínimo, será necessário a reabilitação com bases de prova. Com bases de prova, pode até ser realizada com cera extradura, que é possível de se realizar a eletromiografia com cera extradura. Então, a gente pode calibrar os roletes de cera, o plano de orientação, na medida e realizar os testes eletromiográficos. Também é um recurso, mas cabe ressaltar que a base de prova ela tem que estar bem adaptada e o paciente não pode sentir dor. Então, se a base estiver apoiada sobre uma mucosa extremamente fina, o paciente terá um reflexo nociceptivo e automaticamente vai parar de exercer força muscular. Porque para a análise da eletromiografia do Titan, a gente tem que trabalhar com esforço intenso. Então, a gente tem que submeter o paciente a um esforço muscular intenso. Então, a calibração do equipamento, sempre tirando os dentes de oclusão, e ainda que eu utilize planos de orientação de cera, também com roletes de algodão, porque eles equilibram o plano e tiram as interferências, qualquer interferência que se possa ter. Esse é um momento muito importante. Então, essa calibração, normalmente, a execução dela, no mínimo 2 vezes, para que se confirme que essa calibração ela foi realizada de uma maneira adequada. Dentro da atividade muscular, nós temos aqui com a prótese em posição. Nesse caso de pacientes desdentados com próteses totais, existe uma preferência particular na utilização de carbonos, tá? Pela sensibilidade, né? E associado aos carbonos, a análise do Titan. Em um primeiro objetivo, essa análise do Titan, ela estava nos pacientes edêntulos, no início, a ideia seria de realizar um try-in, né, para realizar um aumento dessa dimensão vertical de oclusão e verificar se eu conseguia um equilíbrio, principalmente no impacto. Então, nós vemos aqui nessa imagem que
com a avaliação das próteses antigas, nós temos aqui um impacto de 60%, que é sem contar os outros dados. Então, vamos simplificar os dados, um impacto de 60%. O que nós queremos fazer? Nós queremos realizar testes para que a gente possa aumentar essa dimensão e verificar se o aumento dessa dimensão, ou seja, a recuperação dessa dimensão, ela resultaria numa melhoria desse impacto, o que significaria que nós estaríamos no caminho correto. Esses testes a gente poderia fazer com leaf gauges, ou com pequenas placas de plástico apoiadas entre os dentes da prótese e ir testando essas espessuras. Neste caso, nós preferimos realizar a partir da dimensão vertical de repouso, que é a técnica métrica, a técnica de pleasure. Só que essa técnica, ela requer o quê? Ela requer que durante a mensuração da dimensão vertical de repouso, os pacientes eles estejam com as próteses na boca. Por quê? Porque todo paciente ele tende a manter um espaço funcional de repouso, ou espaço funcional livre, ou espaço funcional de fala. Então, se nós pegarmos esse trabalho aqui de The Health, que é antigo, nós vemos aqui, próximo ao 67, o paciente não tinha nada da boca. Quando ele colocou as duas próteses, veja como a altura vertical de repouso, que aqui está escrito a postura dele, também aumentou. Isso também acontece se você colocar uma placa mio-relaxante na boca ou um alinhador ortodôntico. Você vai ver que a sua altura de repouso ela também pode aumentar. Claro que isso de acordo com cada pessoa. Mas sempre que for realizar e a gente não tiver diagnosticado que as próteses do paciente estão com a dimensão vertical aumentada, a gente sempre utiliza a dimensão vertical de repouso com as próteses em posição. Então, assim a gente determina a dimensão vertical e a gente faz um leaf gauge, um calibrador personalizado. Pode ser feito com silicone. Ele não dá a precisão oclusal, mas ele é um meio extremamente rápido. Então, aumentando 1 milímetro, então colocamos o silicone, peço para o paciente ir deglutindo, estabilizando a prótese, então eu uso um método da deglutição para ela estabilizar essa prótese, já com um treinamento posterior, nem sempre a técnica guiada pelo mento, né, ela é uma técnica favorável para isso, porque ela desloca a prótese inferior. Então, sempre utiliza um fixador e aqui aumentando 1 milímetro. Quando nós aumentamos 1 milímetro, a gente vê que eu consegui já um ganho no impacto e até mesmo um ganho no equilíbrio geral. Por quê? Porque o silicone ele fez o papel do rolete de algodão, ele tirou o quê? A interferência dentária. Então, o paciente sentiu mais conforto, ele sentiu maior probabilidade de colocar força, ainda que ela pudesse sentir dor na mucosa. Então, porque se essa base de prova ela tivesse machucando, com certeza ela não iria colocar tanta força. Não satisfeito, então nós fizemos um segundo teste, que foi o acréscimo de uma camada de silicone e o aumento de mais 1 milímetro na dimensão vertical. Então, aqui é a diferença do compasso. Então, nós estamos vendo aqui do lado, essa é uma maneira prática de se realizar no consultório, o aumento de dimensão para teste, para train. Então, o Titan, ele possibilita isso, porque eu posso fazer real time, eu posso fazer na hora, eu posso fazer um ajuste e fazer o exame, o paciente com os eletrodos, com as sondas, não incomoda, porque não tem fio. Então, é extremamente fácil de ser executado. Então, a gente já vê aqui uma melhoria no impacto, ainda que os outros parâmetros não estejam no azul,
mas já é um ganho extremamente grande. E é muito difícil, num desdentado total, normalmente, pela falta de estabilidade das próteses, muitas vezes a gente ganhar todos os parâmetros. Isso é muito difícil, principalmente com pacientes que vêm com memória. Então, muitas vezes, paciente que vem com memória unilateral, ele continua com essa memória unilateral por algum tempo, principalmente porque o músculo está mais hipertrófico do que outro. Quem aí não chuta a bola melhor com a direita do que a esquerda? Então, muitas vezes isso acontece também. A gente tem um padrão de assimetria aceitável e tem um padrão de assimetria que muitas vezes vai um pouquinho além do que aquilo é aceitável, mas que está normal para a pessoa. Então, a gente faz a eletromiografia com esses roletes de silicone. A gente pode ver aqui o aumento proposto em relação à prótese inicial. E muitas vezes, nesses tipos de reabilitação, você pode me perguntar, poxa, Eduardo, você não fez moldagem, você não fez base de prova e você não fez o registro com base de prova, você fez simplesmente o registro. É porque a gente vai utilizar a tecnologia, a gente vai utilizar a técnica da clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica do professor Osmar e do professor Tomás Gomes, em memória, a gente preconizava a modificação, a duplicação da prótese antiga e o enceramento dessa prótese para a gente, a partir de um parâmetro já existente, realizarmos correções, diferentemente da gente zerar o caso e partir do zero. Então, eu estou partindo da própria prótese e incrementando nela aquilo que a gente quer para o futuro. Então, aqui a gente pode fazer manualmente, que é excelente também, mas com a tecnologia eu faço o escaneamento das próteses, tanto da parte interna quanto da parte externa, então não precisei moldar, moldei a prótese. E nós realizamos, então, o enceramento, ou o projeto, né, no computador, ou enceramento digital. Então, com esse enceramento digital, com esse enceramento digital, a gente consegue fazer uma duplicação por prototipagem. Então, aqui nós temos as prototipagens. Vejam que eu preferi colocar os pinos de suporte ou os sprues, mesmo que eles saiam um pouco na oclusal, porque eu precisava prevalecer a parte interna dessas próteses. E a gente iria realizar ajustes oclusais nesse try-in, nesse protótipo. E esse protótipo, então, ele é colocado na boca, feitos os testes para ver se está machucando, a gente faz as análises com o Titan e a gente chega num resultado, embora o impacto não esteja tão alto, né? Mas muitas vezes esse impacto não muito alto, nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque a paciente ela passa por desgastes durante o exame. E esses pacientes que são edêntulos, eles não têm uma musculatura hipertrófica e se cansam com uma facilidade. Então, dependendo da hora que a gente faz esse teste, né, no paciente, principalmente nos edêntulos, o acúmulo de ácido lático é maior na musculatura e esses pacientes eles se cansam com mais facilidade. Então, você pode ver que no exame aqui, com o protótipo, apesar do impacto não ainda no nível, né, que nós gostaríamos, nós temos já uma atividade muscular no gráfico de pizza, a intensidade de contração, ó, já bem mais próxima, apesar da paciente ter um hábito mais para o lado direito, que é o que nós vamos ver. E baseado nessa prótese do protótipo, a gente realiza, então, os enceramentos, né? Dos enceramentos, a moldagem de boca fechada, são técnicas que eu não posso passar aqui, porque eu já excedi, inclusive, o meu tempo. Então, aqui nós temos a prótese instalada na boca, pegando aquela relação tridimensional de maxila e mandíbula. É claro que essa prótese ela não foi impressa, porque a prótese impressa ela ainda não tem uma durabilidade bacana para o paciente, então nós preferimos fazer em acrílico. Ela também não foi usinada, porque as próteses usinadas eu não consigo algumas coisas ainda do que as próteses
pela técnica convencional, e toda prótese que passa por processo de acrilização passa por movimentação dentária. Então, a gente tem que fazer o refino dessas próteses. Então, próteses novas colocadas, nós temos aqui, né, a utilização de carbono, em que a gente vê aí, apesar do lado esquerdo das próteses terem uma predominância na coloração do carbono, nós vemos que do lado direito nós temos contatos com maior intensidade, né? E muitas vezes esses contatos com maior intensidade no molar, eles podem deferir esse maior POC masseter direito. Então, o masseter direito com uma porcentagem um pouco maior do que do esquerdo. Mas, naturalmente, nós temos a prótese que exige alguns ajustes, mas eu já venho trabalhando na dimensão vertical mais próxima da correta. E esses ajustes, como disse o Dr. Christian Reis, eles são micrômetros. Nós podemos utilizar carbono de papel para dar uma maior evidenciação e verificar progressivamente onde estão os contatos, mas nós temos que usar carbono também com uma espessura menor. Uma espessura normal é 40 micrômetros. É um carbono que a gente consegue, inclusive, puxar para verificar a resistência. E aqui nós temos, né, no primeiro, do lado esquerdo, aqui a prótese inicial, e no segundo, alguns ajustes clássicos que eu faço no início. Então, sempre faço o ajuste clássico do contato tipo A, tá? Então, vocês estão vendo aqui na primeira bolinha aqui do esquema em cima, que nós temos vertente lisa inferior com vertente triturante superior. Então, vamos fazer um ajustezinho na vertente lisa embaixo, que é uma vertente menos importante e que normalmente ela é a vertente responsável por desvios. E na dentadura, nem sempre a mandíbula desvia, quem desvia é a prótese. Então, na dentadura, nós temos que deixar a oclusão o mais simplificada possível. Então, aqui, mostrando as setinhas, aonde foi feito o desgaste, ó, nas vertentes lisas, do outro lado também. E aqui nós já temos a condição bem próxima da final da paciente. Então, nós vemos que a paciente ela vem com um hábito hipertrófico do lado direito. E vocês podem notar aqui que, apesar do lado esquerdo parecer que está com mais esforço, essa paciente ainda apresenta um maior esforço do lado direito. Então, muitas vezes, essa estabilização aqui ela já é suficiente para iniciar o caso. Por quê? Porque esses tratamentos são tratamentos que requerem um acompanhamento, porque muito corriqueiramente esses pacientes desenvolvem cêntrica longa. Então, eles têm uma oclusão com folga, porque as articulações elas têm uma folga no plano horizontal. Então, normalmente a gente deixa o paciente nesse estado, como está aqui, consideramos esse um estado de entrega, que o paciente pode ir para casa, por quê? Veja o impacto que nós tivemos. Então, o nosso aumento de dimensão vertical, ele foi suficiente para o paciente estabelecer uma força muscular interessante. E se ele está estabelecendo essa força muscular interessante, significa que ele está na posição de conforto. Ele não está tendo dor, ele está na posição de conforto, e apesar do temporal e do baricentro ainda não estarem no ideal, nós temos que levar em consideração que essa paciente ela tem uma memória, né? Uma memória muscular do lado direito, de 20 anos ali usando essa mesma prótese para a instalação de uma prótese nova. E isso é um desafio muitas vezes no Titan, porque muitas vezes a gente desgasta também, e de repente você vê não tem mais contato e continua tendo mais esforço de um lado só. Então, essa interpretação de dados, ela se faz interessante. E como nós podemos realizar esse exame, não é um exame invasivo, né, é um exame de rotina para quem trabalha com reabilitação, a gente pode realizar em outros períodos também para
poder realizar o acompanhamento. Muito provavelmente essa paciente daqui 4, 5 meses, a gente vai ter uma estabilização mais próxima do normal, caso ela tenha melhorado o hábito mastigatório, tenha sentido conforto também em mastigar do lado esquerdo. Então aqui nós temos a prótese finalizada, dentro de um contexto, né, de reabilitação neuromuscular, né, contita, uma reabilitação ortopédica, que eu posso ver o que está acontecendo na musculatura, e realizando um tratamento simples. Então, esse tratamento eu posso fazer ele para implante, depois eu coloco o implante e faço a avaliação com o implante, que é extremamente interessante para evitar fraturas, por exemplo, de prótese protocolo, e nós temos aqui estudos sobre isso, fraturas de prótese protocolo, nós temos, é que infelizmente a gente não consegue documentar tudo, né? Dentro da rotina, muitas vezes a gente não consegue documentar, mas fraturas de dentes em prótese protocolo é muito comum, e com os casos ajustados por Titan, praticamente a gente reduz todas essas fraturas, porque o paciente perde a propriocepção, ele não tem nem os mecanos receptores da mucosa, então ele vai ter somente o contato da anquilose do implante no osso, que custa um tempo a receber informações proprioceptivas. Então, gostaria de agradecer, espero que eu passei um pouquinho do meu tempo aqui, alguns minutos, né? Pelo meu cálculo aqui, eu coloquei 10 minutos eu passei do meu tempo. Eu peço perdão. Mas era um caso, era tudo né, doutor Eduardo, um trabalho de profundidade que eu acredito que precisava de um tempo. Precisava Porque de uma introdução, né? E aí, pessoal, é o tempo que às vezes os músculos precisam nos tratamentos, tá? É do que o doutor Eduardo acho que estava querendo repassar bastante, né? Que os músculos são músculos, né? Então, eles têm um tempo de adaptação, eles reagem normalmente, rapidamente, mas depois tem toda uma cauda longa de adaptação, que é importante manter um controle, principalmente quando existe um hábito muito forte, como Eduardo colocou, de uma mastigação né, disfuncional, uma mastigação prevalente de um lado, tá? Muito obrigado, doutor Eduardo, eu tinha certeza que você teria dado profundidade ao assunto, tá? Obrigado. Tem Estamos perguntas? Estamos à disposição, se tiver perguntas agora, a gente pode atender, se não, depois pode enviar para a gente responde. Certíssimo. Doutor Eduardo, a gente tem uma pergunta aqui da doutora Cláudia, que é se o uso do TENS previamente à eletromiografia, né, ele tem resultados melhores ou não é necessário usar o TENS? O uso do TENS, o TENS ele é um estimulante e um relaxador muscular, né? Muitas vezes, os pacientes também que apresentam hábito unilateral, você pode fortalecer musculatura contralateral com o TENS. É uma opção. Assim como é uma opção também para desprogramação. Eu acho que é um recurso, sim, extremamente válido e que ele pode ser utilizado com rotina, né, para isso. Eu acredito que pode ser utilizado, sim. Isso vai muito da ferramenta e da habilidade que você tem em manipular a ferramenta, né? Então, o uso do TENS, o uso de outras técnicas para restabelecimento de posição mandibular, tá? Então, eu acho muito válido, sim. Eu vou dar uma acrescentada aqui, porque a TENS está dentro do protocolo do Christian Reis, Isso. tá? Ele usa a TENS, justamente para trabalhar em RC, tá? E é interessantíssimo a associação entre a TENS e Titan, são complementares, tá? Ver como é que altera a resposta neuromuscular depois da desprogramação. Sim. Então, né, são dois instrumentos muito complementares. Tá?
Ótimo. Doutor Eduardo, acho que você tem que clicar no botãozinho parar a apresentação ali. Oh, desculpe, isso. Isso, ok. Então, era muito obrigado novamente, doutor Eduardo, pela profundidade, pelos conceitos, pela apresentação muito bem detalhada, tá? E agradeço muito. Eu que agradeço. E depois, Vinícius, acho que temos, né, o doutor Marcos agora como final, que aqui também, pessoal, se segurem, porque vamos ver uma outra apresentação de alta qualidade no Essa? Com certeza. Isso mesmo, Christian. Então, agradecendo novamente o Dr. Eduardo, né, por ter disponibilizado esse tempo para nos passar esse conhecimento.